vamos olhar para o futuro. E nós agora temos uma oportunidade preciosa para começar a reinventar o Brasil. Então, mas, por exemplo, veio uma proposta de lei agora para voltar, como já era na época do Sarney, né? Que o presidente, aliás, chefes do executivo, parece que até para governador, prefeito, etc., o mandato seja de 5 anos e sem reeleição. O senhor é contra ou a favor? 5 anos? Eu fui sempre contra o Instituto da Reeleição. Não precisa ser 5 anos, 4 anos basta. Os mandatos da República Romana eram um ano e bastava. Nada de 6 anos ou 2 mandatos ou nada disso. No presidencialismo brasileiro, foi um erro tremendo de Fernando Henrique Cardoso haver apoiado o Instituto da Reeleição. Dizem que ele comprou, né, a reeleição, né? Não estou acusando ninguém de nada, mas dizem que ele comprou. Mas então o senhor seria a favor? Me parece uma proposta boa, né? Porque se mudar um país grande como o Brasil, acho que precisa de um certo tempo. Não é uma proposta boa. Nunca foi uma proposta boa. Num país onde quem está no poder desfruta de tal vantagem em mobilizar recursos para se reeleger, o Instituto da Reeleição foi um veneno que promoveu não só o predomínio do executivo sobre o resto do Estado, mas o personalismo no poder. Eu sou totalmente contrário à reeleição e foi uma das piores coisas que aconteceu na história do nosso presidencialismo. Mas uma pergunta se o senhor me permitir, um pouco pessoal, né? Eu vi, por exemplo, na questão do Bolsonaro. Bolsonaro, a princípio, antes de ser eleito, se mostrava uma pessoa aparentemente desprendida, né? Se não me quiser, eu saio daqui e acabou. E parece que depois que ele entrou, que se tornou presidente pela primeira vez, parece que ele pegou o gosto pelo poder. Ele quer ser presidente e se duvidar para sempre, né? Vai até saber. Agora, né? Ele não tá sem saúde e ainda tá falando em ser presidente. E quer ser presidente. Sim. O senhor que esteve próximo, né? O senhor esteve lá próximo dessas pessoas. Que pessoas? Eu estive próximo do presidente Lula. Do Lula, exatamente. Mas o senhor que esteve muito próximo do poder, eu digo, né? O senhor percebe o apego ao poder, né? Esse apego ao poder. O que gera esse apego ao poder? O senhor consegue? Claro, mas ao mesmo tempo o poder sempre se exerce com medo. Com medo? Com medo. Quem tem poder tem medo. Então, tem dois lados. Tem esse lado de querer ficar para sempre, mas tem o outro lado de ser aterrorizado. Em geral, muitas dessas pessoas querem o poder, mas não querem o governo. Não querem as responsabilidades do governo. E são um calvário constante. Um aborrecimento, uma crise depois de outra. E o escritor francês André Gide observou que o equívoco mais comum na política é confundir o urgente com o importante. Então, eles ficam administrando as pequenas crises e a vida vai-se embora nessa sequência de mediocridades e de composições. Esse é o comum. Agora, o que nós devemos querer no Brasil? O Brasil deve ser um grande país. Um dos grandes países da história moderna. Procurar grandeza nos homens e nas mulheres. Grandeza, ambição transformadora, magnanimidade nos julgamentos. Tudo isso. E avaliar as pessoas pelo que são. E não dentro desses estereótipos. E a eleição presidencial, por ser uma marcha direta ao centro do poder, possibilita essas reviravoltas e essas surpresas. Para mal, mas também para bem. E sobre falando justamente do poder, sobre essa concentração de poder que a gente está tendo agora em pessoas únicas, por exemplo, do judiciário. Eu acho que é maléfico para a sociedade? Em geral, maléfico, porque é contra a natureza da personalidade judicial. A tarefa dos juízes nos tribunais superiores é assegurar o espaço para os cidadãos se manifestarem para a integridade da vida republicana. Não é se substituir a maioria,
e determinar o caminho do país. Os cidadãos devem determinar o caminho com o máximo de liberdade. E a tarefa dos juízes é zelar por esse ambiente de liberdade, para que a nação possa fazer as suas próprias opções e não terem essas opções usurpadas por seus tutores judiciais. Mas está acontecendo exatamente o contrário, né? Porque não se está preservando a liberdade do povo. Acabou de sair, não sei se o senhor viu, acabou de sair uma decisão que, pelos acontecimentos do regime militar, né, a Dilma foi indenizada agora, a ex-presidente Dilma Rousseff foi indenizada agora Isso é uma em 100 outra mil. história. Ela foi torturada e a indenização foi sob a legislação da anistia. Isso é até correto. Em qualquer república livre, quem for torturado pelo Estado tem que ser recompensado, claro. Nunca deveria ter ocorrido aquilo. Mas o senhor que é daquela época, ela, por exemplo, participou daquele grupo Lavar Palmares, não participou? Ela foi torturada. Nada justifica a tortura, nada. O Estado deve a ela uma recompensa porque a torturou. Mas existe a prova, porque eu nunca vi uma imagem, uma foto, nada de uma marca. Né? Ela foi torturada, isso foi averiguado por comissões judiciais. Sim. E eu sei que ela foi torturada, ela foi da minha geração. Eu conheço a Dilma há muitos e muitos anos. E ela foi vítima de torturas e de perseguições de uma ditadura militar que a torturou. Mas o senhor não acha que tem mais perseguição agora? Por Não. exemplo, eu só por falar, eu fui intimado pela Polícia Federal. Ô, louco, Por sério, exemplo, né? sério, fui intimado pela Polícia Federal. Meus pais sempre falaram o que eles quiseram no regime militar, nunca foram intimados pela Polícia Militar. Né? Talvez porque meus pais também não não... sei julgar a sua experiência. O que eu posso dizer é que nós precisamos... Será que eu vou ser indenizado pelo Estado no futuro? Nós precisamos nos reconciliar no Brasil. Sim. Nós precisamos encontrar uma base de união nacional. Sim. Nós precisamos poder perdoar uns aos outros, mas precisamos ter magnanimidade em reconhecer os erros do Estado e indenizar os que foram vítimas de agressões bárbaras. Eu não posso ser contra isso. Ninguém pode ser contra isso. Mas vamos olhar para o futuro. E nós agora temos uma oportunidade preciosa para começar a reinventar o Brasil, que é a sucessão presidencial de 26. Não a desperdicemos. Não desperdicemos essa oportunidade. Quem que o senhor acredita que vem contra o presidente Lula em 2026? Não sei. Não tenho a menor ideia. Não, nenhum palpite. O senhor sugeriria alguém? Vamos olhar em volta. Não, professor, e você participaria de um possível governo futuro? Claro que sim. Se eu acreditar na boa-fé do presidente, no potencial de transformação das coisas que eu acredito, claro que eu abandonaria tudo para servir ao país. Bacana. Se eu pudesse. Como fiz. Eu era inimigo crítico do presidente Lula, ele me convidou para essa tarefa da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Eu fui lá e tentei. E qual foi a parte que é mais difícil, assim? É briga de egos mesmo, professor? Não. Não? Não é isso. Eu acho que a parte mais difícil é a mistura do nobre com o ignóbil, né? Essa confusão de interesses e ambições, de fato, mas, ao mesmo tempo, de ilusões ideológicas. Tudo feito no meio de uma confusão tremenda. Né? Mas esse é o mundo real com que nós temos que lidar, né? Que é a lenha torta da humanidade, como o filósofo Kant chamou. Esse é o material com que nós temos de trabalhar. Né?
Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo